Os piratas podiam enfrentar tempestades, bala de canhão e capitães furiosos. Mas poucas coisas eram tão implacáveis e perigosas quanto o frio. No mar aberto, o calor não era apenas um conforto e uma necessidade. Era questão de sobrevivência. Sem os truques certos, uma noite congelante podia ser mais mortal do que uma luta com espadas. Mas os piratas sabiam como reagir ao frio. Sua primeira linha de defesa não eram tesouros ou armas. Era o que vestiam e usavam para se aquecer. Os piratas não simplesmente colocavam quaisquer trapos que tivessem à mão. Eles desenvolviam sistemas que impressionariam até os entusiastas modernos de atividades ao ar livre. Primeiro, vinham as camisas finas de linho, que afastavam o suor do corpo. Depois, camadas intermediárias de lã retinham o precioso calor corporal. Por fim, camadas externas de couro ou tecido encerado protegiam do vento e da água. Um pirata poderia parecer volumoso andando pelo convés com todas essas roupas, mas ele sobreviveria para saquear outro dia. Roupas molhadas podiam matar mais rápido do que qualquer patrulha naval. Quando ondas quebravam sobre o casco e encharcavam um pirata até os ossos, ele tinha truques para sobreviver. A lã se tornava seu tecido milagroso. Mesmo encharcada, a lã mantém cerca de 60% de suas propriedades isolantes. Os piratas torciam rapidamente as roupas molhadas, em vez de removê-las completamente, sabendo que mesmo úmida, a lã era melhor do que nada. Os navios frequentemente tinham varais improvisados abaixo do convés, onde as roupas podiam secar sem serem levadas pelo vento. Já dizia um velho ditado, uma cabeça fria faz um pirata morrer. Não era apenas um ditado, era sabedoria de sobrevivência. Enquanto imaginamos piratas com bandanas chamativas, suas escolhas de cobertura de cabeça eram profundamente práticas. Chapéus tricórnios não eram apenas para a aparência. Suas abas largas canalizavam a chuva para longe do rosto e do pescoço. Sob eles, os piratas frequentemente usavam gorros ou bandanas justas cobrindo as orelhas. Como os humanos perdem até 25% do calor corporal pela cabeça, essa prática simples manteve muitos piratas vivos durante noites geladas de vigília. A humilde meia se tornava um tesouro tão valioso quanto o ouro quando as temperaturas caíam. Os piratas estocavam pares extras e desenvolviam modificações inteligentes. Alguns enchiam calçados com palha ou trapos para maior isolamento. Outros usavam várias camadas de meias. Um relato de um pirata capturado mencionava que meias eram tão valiosas que eram especificamente listadas nos artigos do navio, detalhando como o saque deveria ser dividido. Quando um navio mercante espanhol foi capturado na costa de Cuba, em 1718, os primeiros itens pilhados não foram joias ou moedas, mas as meias de lã seca encontradas na cabine do capitão. Os dedos e as mãos precisavam de atenção especial também. Dedos com congelamento não podiam amarrar nós nem manejar armas. Um perigo mortal em sua profissão. Os piratas criavam luvas grosseiras com retalhos de couro e lã, muitas vezes deixando o dedo do gatilho exposto para aqueles momentos em que precisavam defender o navio. Alguns tripulantes aplicavam gordura animal ou óleo de baleia nas mãos antes de colocar as luvas, criando uma barreira adicional contra o frio intenso. Quando piratas capturavam navios militares, os casacos e botas a bordo não eram apenas troféus, eram equipamentos de sobrevivência. Uniformes navais e do exército eram feitos de lã e couro de qualidade superior ao que a maioria dos piratas poderia obter. Os grossos casacos de lã de oficiais da Marinha Real Britânica eram especialmente valorizados, não apenas pelo calor, mas também por suas qualidades à prova d'água. Os piratas pouco se importavam com insígnias ou decorações, valorizavam a função acima da forma quando ventos gelados sopravam. Um pirata podia navegar com o emblema de 3 marinhas diferentes em suas roupas roubadas, um erro de moda que o mantinha confortavelmente aquecido. Às vezes, nem as melhores roupas eram suficientes. Em noites particularmente frias, os piratas abandonavam qualquer noção de espaço pessoal. Amontoavam-se em grupos, compartilhando calor corporal nas partes mais protegidas do navio. Alguns capitães
permitiam o uso de preciosos cobertores e peles que normalmente seriam guardados para comércio. Em tempos realmente desesperados, bolas de canhão eram aquecidas na lareira da cozinha, envoltas em trapos e colocadas em áreas de dormir para irradiar calor durante a noite, mantendo distância suficiente para evitar queimaduras. Essas estratégias de vestimenta não eram apenas sobre conforto. Eram sobre sobrevivência e manutenção da capacidade de combate. Uma tripulação de piratas, sofrendo de hipotermia, não poderia se defender de atacantes nem comandar um navio em mares tempestuosos. Os capitães piratas mais bem-sucedidos entendiam que manter a tripulação aquecida era tão importante quanto mantê-la alimentada. Mas manter-se aquecido não dependia apenas do que os piratas vestiam. Além das roupas, à medida que o frio continuava a desafiá-los, eles tinham que colocar no corpo alguma outra fonte de calor, e era a comida. A comida não era apenas para saciar a fome. Era combustível que mantinha o forno interno queimando quando ventos gelados uivavam pelo convés. Os piratas descobriram por tentativa e erro que certos alimentos geravam mais calor corporal do que outros. Ingredientes picantes se tornaram tesouros de inverno nos navios piratas. Pimentas trazidas de ataques no Caribe não eram apenas para tempero. Elas provocavam uma verdadeira resposta física de aquecimento. A capsaicina presente nas pimentas faz o corpo aumentar o fluxo sanguíneo e elevar a temperatura temporariamente. Um diário de bordo de 1706 observou que o cozinheiro racionava cuidadosamente o fornecimento de pimenta durante viagens de inverno, guardando os lotes mais fortes para as noites mais frias. Carnes salgadas, já um alimento básico de marinheiros por preservação, serviam a dupla função de combate ao frio. O alto teor de proteína exige mais energia para digerir, gerando calor no processo. Piratas que navegavam em águas do norte consumiam porções extras de carne de vaca e porco salgada quando as temperaturas despencavam. Biscoitos de navio, aqueles alimentos duros como pedra, eram densos em carboidratos, que forneciam energia de queima lenta durante longos turnos frios. A relação entre rum e calor é um dos maiores equívocos sobre piratas. Embora um gole de rum criasse uma sensação imediata de calor, enquanto descia pela garganta, essa sensação era perigosamente enganosa. O álcool realmente reduz a temperatura corporal central, dilatando vasos sanguíneos próximos à pele e permitindo que o calor precioso escape mais rápido. Capitães piratas experientes sabiam disso e frequentemente diluíam as rações de rum durante as viagens mais frias. Muitos piratas sentiram-se aquecidos após um frasco de rum, apenas para serem encontrados congelados na manhã seguinte. O último truque que eles fariam na vida. Apesar do mito do rum, os piratas utilizavam bebidas quentes de forma eficaz. Preparavam combinações rústicas de chá com ervas e plantas que podiam coletar ou trocar por algo útil para eles. E se você está gostando desse conteúdo, nos ajude curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal Histórias do Livro dos Piratas. Essas bebidas quentes, frequentemente adoçadas com mel ou melaço, geralmente ou quase sempre roubados, proporcionavam calor genuíno e duradouro que aqueciam as noites frias dos piratas. Diferente dos marinheiros modernos com suas canecas isoladas, os piratas seguravam copos rústicos de madeira, com mãos frias e entorpecidas, absorvendo calor pelas palmas enquanto bebiam. Preparar refeições quentes apresentava um desafio único em navios de madeira, onde chamas abertas podiam ser desastrosas. Os piratas usavam pequenos braseiros fechados, recipientes de metal com orifícios de ventilação que permitiam fogueiras controladas para cozinhar. Esses braseiros eram cuidadosamente monitorados, geralmente colocados sobre areia ou pedra na cozinha para evitar incendiar o navio. Navios que não podiam arriscar qualquer chama dependiam de portos para cozinhar vários dias de ensopados ou sopas que podiam ser reaquecidos rapidamente ou até consumidos frios nos dias seguintes. Quando o fogo não era uma opção, os piratas desenvolviam soluções engenhosas que impressionariam chefes modernos de acampamento. Envolviam alimentos em panos e os colocavam dentro de suas roupas,
usando o calor do corpo para aquecê-los ligeiramente. Outro truque envolvia aquecer colheres de metal próximas a fontes de calor antes de mergulhá-las em comida fria, criando bolsões momentâneos de calor na refeição. Compartilhar tornou-se essencial quando o calor estava em jogo. O pote comunitário não era apenas para distribuição justa, era uma estratégia de sobrevivência. Sopas e ensopados quentes permaneciam aquecidos por mais tempo em um único recipiente grande do que em porções individuais. Durante condições extremas, os piratas se reuniam ao redor do pote, cada um mergulhando seus utensílios diretamente na refeição compartilhada. Essa prática, desaprovada durante meses mais quentes devido à propagação de doenças, tornava-se aceitável quando a sobrevivência superava a higiene. Alguns navios piratas desenvolveram estratégias sofisticadas de horário de refeições para o inverno. A maior e mais quente refeição era servida antes dos turnos noturnos, fornecendo máximo calor interno nas horas mais frias. Quem estava de vigília podia receber tijolos quentes embrulhados em pano junto de pequenas porções de comida a cada poucas horas. Não apenas nutrição, mas calor portátil para ajudar a suportar até o amanhecer. A escassez de alimentos frequentemente afligia tripulações piratas. Mas durante viagens de inverno, capitães às vezes autorizavam rações extras. Sabiam que marinheiros famintos congelavam mais rápido e que uma tripulação viva, mesmo com estoques levemente reduzidos, era melhor do que um armazém cheio e corpos congelados. Registros de navios piratas capturados mostram que rações de inverno podiam ser até 20% maiores do que as de verão. Um investimento em sobrevivência, não em generosidade. Enquanto comida e bebida ajudavam os piratas a gerar calor interno, às vezes nem o estômago cheio combatia as temperaturas congelantes ao redor. Nesses momentos, os piratas recorriam a fontes de calor mais diretas. Piratas enfrentavam um problema fundamental: como gerar calor em um navio de madeira sem queimá-lo até a linha d'água. Esse desafio exigia engenhosidade, além de simplesmente acender uma fogueira no convés. A estrutura de madeira dos navios criava um paradoxo mortal. O fogo fornecia calor salvador, mas ameaçava destruição instantânea se escapasse do controle. Um único brasa solta podia incendiar cordas envernizadas, tábuas ou velas, transformando o navio em um inferno flutuante em minutos. Registros do início do século XVIII mostram que aproximadamente 1 em cada 20 navios perdidos no mar afundava não por tempestades ou ação inimiga, mas por incêndios acidentais, muitas vezes iniciados por tentativas desesperadas de se aquecer. Como dizia um ditado pirata, o fogo aquece uma vez, mas o afogamento mantém você frio para sempre. Para gerenciar esse risco, os piratas desenvolveram recipientes especializados para fogos controlados. Braseiros fechados tornaram-se preciosos em viagens de clima frio. Esses recipientes de metal, muitas vezes feitos de peças reaproveitadas do navio ou de bens roubados, tinham tampas bem ajustadas e orifícios de ventilação que permitiam a saída de calor sem liberar fagulhas. Mas um pirata jovem e inexperiente levou chicotadas por deixar a tampa de um braseiro torta. Um erro que poderia ter condenado toda a tripulação a um mergulho em águas geladas. Lanternas de navio tinham dupla função durante períodos frios. Além de fornecer luz, o calor gerado por lâmpadas a óleo e lanternas de vela era precioso. Piratas se reuniam em torno das lanternas de navegação durante as vigílias noturnas, usando o calor modesto para aquecer as mãos. Alguns criativos desenvolviam escalas rotativas em que tripulantes se revezavam próximo à lâmpada, aquecendo diferentes partes do corpo antes de trocar de posição. Um diário pirata menciona uma dança da lanterna, onde marinheiros, levando ao único caso conhecido, em que o navegador do navio ameaçou motim devido à coreografia exagerada com a lanterna. Agora olha que fato curioso que eles faziam. Alguns objetos de metal tornaram-se aliados inesperados na batalha contra o frio. Bolas de canhão, normalmente instrumentos de destruição, transformavam-se em reservatórios de calor durante noites geladas. O fogo da cozinha era usado para aquecer essas esferas de ferro, que eram então embrulhadas em trapos
e distribuídas pelas áreas de dormir. Uma única bola de canhão aquecida podia irradiar calor por horas, fazendo diferença entre dormir e tremer. Carpinteiros do navio podiam aquecer suas ferramentas durante o dia, colocando martelos e maços quentes em suas camas à noite para criar bolsões de ar aquecido. A prática de dormir em grupos não era apenas para economizar espaço em navios lotados. Piratas praticavam o que especialistas modernos em sobrevivência chamam de huddle, uma formação defensiva contra o frio que depende do calor corporal compartilhado. Durante passagens árticas, até 6 homens podiam dormir colados, alternando posições durante a noite para que ninguém ficasse exposto à borda fria da formação. Estudos de transferência de calor corporal sugerem que essa prática podia elevar a temperatura efetiva experimentada pelo grupo em até 15 graus. Bens roubados frequentemente encontravam usos inesperados nas estratégias de aquecimento dos piratas. Pelos e cobertores luxuosos destinados a mercadores ricos tornavam-se recursos comunitários de aquecimento. Tapetes e tapeçarias eram reaproveitados como isolamento, pendurados nas paredes de madeira do navio para criar bolsas de ar que retinham calor. Um relato descreve um capitão pirata que ordenou que todo o estoque de seda de um mercador fosse usado como isolamento nos aposentos da tripulação, mantendo seus homens aquecidos e eliminando evidências do roubo. A própria estrutura do navio ditava onde o calor podia ser encontrado. Navios geravam padrões próprios de calor, com algumas áreas naturalmente mais quentes do que outras. A cozinha, com suas fogueiras, permanecia o coração do calor. Áreas próximas ao centro do navio abaixo da linha d'água mantinham temperaturas mais estáveis do que os convés expostos. Os piratas aprendiam a mapear essas zonas quentes e rotacionavam posições de dormir com base em quem havia suportado as vigílias mais frias ou realizado tarefas fisicamente mais exigentes. O design do navio evoluiu parcialmente em resposta aos desafios do frio. Piratas que operavam em águas do norte preferiam navios com espaços mais fechados. Modificavam navios capturados, adicionando divisórias de lona e paredes improvisadas para criar pequenas bolsas de ar que retinham calor com mais eficácia. Os navios mais cobiçados tinham pequenas e bem isoladas cabines do capitão, o que explicava por que os motins aumentavam misteriosamente 30% durante o inverno. Nada motivava a reorganização democrática dos aposentos de dormir como o congelamento. A água, normalmente inimiga do calor, às vezes podia servir como aliada. A temperatura do mar raramente caía abaixo do congelamento, mantendo um calor constante que parecia quente em comparação com ventos amargos. Alguns piratas desesperados usavam esse princípio armando lonas para capturar e canalizar pequenas quantidades de água do mar para recipientes dentro do navio, criando massa térmica que, embora úmida, liberava calor constante ao esfriar gradualmente até a temperatura do ar. Essas soluções de aquecimento exigiam vigilância constante e ajustes. Diferente dos sistemas modernos com termostatos e controles automáticos, o calor dos piratas dependia da atenção humana. As vigílias incluíam checagem de braseiros, rotação de objetos aquecidos e monitoramento de situações perigosas. O papel de vigia do fogo tornava-se crítico, muitas vezes atribuído ao tripulante mais novo, que aprendia rapidamente que adormecer nessa função podia significar a morte de todos a bordo. Embora essas fontes de calor oferecessem proteção crucial contra o frio mortal, representavam apenas parte da estratégia pirata de sobrevivência no inverno. As tripulações mais bem-sucedidas combinavam esses métodos de aquecimento com outras abordagens que tornavam a vida possível, mesmo nas condições mais severas. O frio tem um jeito de penetrar nos ossos, drenando lentamente a energia até o marinheiro mais forte se torne um monte trêmulo e inútil. Os piratas descobriram o que a ciência moderna confirma. Corpo em movimento é corpo aquecido. Onde navios da marinha permitiam marinheiros ociosos durante passagens pacíficas, navios piratas em águas frias desenvolviam uma cultura que mantinha todos em movimento. As tarefas normais do navio davam muitas chances para os piratas se aquecerem.
Içar velas exigia enorme força nos braços, gerando calor que podia durar horas. Durante condições extremamente frias, capitães ordenavam mudanças de velas desnecessárias, não por vantagem tática, mas simplesmente para manter a tripulação aquecida através do trabalho físico. Um diário de bordo menciona um capitão que ordenou que a vela principal fosse içada e baixada 7 vezes numa manhã, alegando indecisão sobre o tempo, quando na verdade estava impedindo a tripulação de congelar. Lavar o convés, normalmente punição ou manutenção básica, ganhou novo propósito durante viagens de inverno. O constante dobrar, esfregar e movimentar-se pelo convés aumentava o fluxo sanguíneo para dedos, pés e orelhas, as partes que congelam primeiro. Alguns navios piratas desenvolviam sistemas de rotação onde cada tripulante passava pelo menos 1 hora por dia de mãos e joelhos esfregando o convés, independentemente da limpeza. As cordas usadas para controlar as velas tornavam-se amigas inesperadas no combate ao frio. Subir na teia de cordas exigia o uso de todo o corpo, gerando calor. Registros mostram que turnos de vigia no cesto de observação, normalmente a posição mais fria e exposta, eram limitados a 15 minutos em condições árticas. A subida e descida produziam mais calor do que o tempo gasto observando navios ou terra. O treinamento de combate tinha duplo propósito em condições congelantes. Prática de espada, rotina diária em qualquer navio de guerra, se intensificava durante períodos frios. Lutar com espadas de madeira ou participar de competições de lançamento de facas mantinha o sangue circulando enquanto mantinha habilidades essenciais. Ataques piratas no inverno frequentemente eram precedidos por treinamentos intensivos, parcialmente para preparar para a batalha, mas igualmente para garantir que a tripulação estivesse aquecida antes do combate. Música e dança mostraram-se ferramentas poderosas contra o frio. Chantes do mar não serviam apenas para coordenar trabalho. Forneciam ritmo para danças, que geravam calor dos pés para cima. Sam's Hornpipe Hustle tornou-se famoso em navios piratas, com homens pulando e girando, até suar mesmo com temperaturas congelantes. A razão para que as danças piratas mais elaboradas tenham se originado em águas do norte e não no Caribe, e não porque tivessem melhor gosto musical. Pequenos espaços abaixo do convés tornavam-se academias improvisadas durante o pior clima. Piratas desenvolviam exercícios compactos em espaços apertados, flexões contra paredes, concursos de agachamento e torneios de braço de ferro. Mantinham o sangue circulando quando subir ao convés significava risco de congelamento. Um diário de pirata capturado descreveu competições diárias onde o vencedor ganhava rações extras de rum, criando competição feroz que, coincidentemente, mantinha todos aquecidos. Remar pequenos barcos entre navios ou até a costa, normalmente considerado trabalho exaustivo, tornava-se tarefa cobiçada no frio. O movimento completo do corpo aquecia rapidamente, esquentando mesmo o pirata mais congelado em minutos. Capitães inteligentes rotacionavam os remadores mais frios, usando a atividade como terapia de aquecimento direcionada, não punição. O combate, por mais perigoso que fosse, tinha um efeito colateral positivo. Ninguém sentia frio durante a luta. A mistura de excitação, esforço físico e concentração fazia os piratas esquecerem o frio por algum tempo. Alguns capitães cronometravam ataques não por vantagem tática, mas pelo momento em que a tripulação mais precisava se aquecer. O sono também se tornava uma atividade ativa. Piratas faziam exercícios vigorosos imediatamente antes de entrar em redes ou beliches, gerando calor que ajudava a adormecer antes que o frio se instalasse. Quem estava de vigília noturna desenvolvia rotinas silenciosas de exercícios a cada 15 minutos. Agachamentos, balanço de braços e marcha silenciosa no lugar mantinham todos alertas e aquecidos nas horas mais frias. Embora se manter em movimento ajudasse os piratas a sobreviver no mar, não podiam estar ativos o tempo todo. Eventualmente, precisavam de pausa do frio constante, buscando lugares mais quentes. Piratas espertos sabiam que, às vezes, a melhor forma de lidar com mares frios
era evitá-los completamente. Ao contrário de navios da marinha que seguiam rotas fixas, tripulações piratas podiam escolher onde e quando navegar. Essa liberdade tornou-se sua arma secreta contra o frio mortal. A maioria das tripulações seguia rotas sazonais para águas mais quentes nos meses mais frios. Navios no Atlântico Norte se dirigiam ao sul conforme o outono chegava, antecipando o pior clima. Registros mostram que ataques piratas no Caribe aumentavam 60% entre dezembro e fevereiro. Não porque ficassem mais violentos, mas porque seguiam o calor. Durante o inverno, águas próximas a Jamaica e Bahamas ficavam tão cheias de navios piratas que os locais brincavam que dava para andar de ilha a ilha pulando pelos convéses. Isso talvez explique as tradições de comida picante nas ilhas do Caribe. Não para conservar carne, como muitos pensam, mas para impedir que piratas de inverno ficassem confortáveis e permanecessem o ano todo. Planejar inteligentemente não era apenas conforto, salvava vidas. Registros de navios piratas capturados mostram que tripulações que permaneciam no norte o ano todo perdiam cerca de 20% dos homens a cada inverno devido ao frio. As que seguiam o sol mantinham quase toda a tripulação, perdendo homens apenas em combates ou acidentes com o rum. Quando os piratas não podiam escapar completamente das águas frias, tornavam-se mestres em encontrar os portos mais quentes. Ao contrário dos navios da marinha que podiam ficar meses no mar, navios piratas raramente passavam mais de 2 semanas sem tocar terra durante o inverno. Mapeavam e compartilhavam conhecimentos sobre portos abrigados, enseadas quentes e locais amigáveis para escapar temporariamente dos ventos gelados. Taverna desempenhava um papel surpreendentemente importante na sobrevivência pirata no inverno. Não eram apenas lugares para beber e apostar, eram estações de resgate de inverno. Uma boa taverna oferecia horas de calor, comida quente e abrigo seco. Piratas guardavam moedas especiais para paradas em tavernas durante viagens de inverno, sabendo que uma noite junto a um fogo ardente podia significar a diferença entre vida e morte. Quando precisavam fazer terra longe de portos, piratas criavam acampamentos temporários. Construíam quebra-ventos com velas de navio esticadas entre árvores, posicionando-os para pegar mais sol e bloquear ventos predominantes. Bens roubados muitas vezes encontravam novos usos nesses acampamentos terrestres. Móveis finos de navios mercantes capturados podiam acabar destruídos e queimando na fogueira. Tapetes caros se tornavam pisos de tendas, mantendo o chão aquecido. Nada diz pirata temível como um homem barbudo em um roupão de seda rosa. Mas é melhor do que congelar com dignidade intacta. Piratas raramente permaneciam muito tempo em um lugar, mas algumas tripulações criavam abrigos de inverno semi-permanentes em ilhas remotas. Cavernas simples, muitas vezes cavados em encostas para proteção, podiam ser usados ano após ano, à medida que seguiam rotas sazonais. O que realmente diferenciava as tripulações piratas bem-sucedidas não era apenas o equipamento de sobrevivência ou truques de aquecimento. Era sua flexibilidade. Adaptavam-se a qualquer condição, mudando todo o estilo de vida conforme o clima. Essa adaptabilidade tornou-se a maior força de um pirata. Essas abordagens, roupas inteligentes, alimentação estratégica, fontes de calor inovadoras, movimento constante e planejamento sazonal, formavam a estratégia completa dos piratas para sobreviver ao frio. Juntas demonstram que piratas não eram apenas sortudos ou resistentes. Eram solucionadores criativos de problemas, que desenvolveram toda uma ciência de como se manter aquecido quando os mares se tornam frios e mortais. E assim, enquanto os mares congelavam e os ventos cortavam como lâminas, os piratas provavam que sua verdadeira força não vinha apenas das espadas, mas da engenhosidade. Cada inverno superado era mais do que uma estação vencida. Era uma prova de que liberdade exige inteligência, coragem e a capacidade de se reinventar diante do impossível. Esses homens e mulheres dos mares, com seus truques, suas tavernas acolhedoras e seus acampamentos improvisados, deixaram mais do que lendas, deixaram lições sobre sobrevivência, estratégia e adaptação.
Porque no fim, ser pirata era muito mais do que saquear navios. Era desafiar as próprias forças da natureza e sair vivo para contar a história. Se você quer continuar navegando por essas histórias reais, de coragem, loucura e genialidade em alto mar, inscreva-se no canal Histórias do Livro dos Piratas. Aqui, cada conto esconde um segredo dos 7 mares. E o próximo pode estar esperando por você na próxima aventura.